Turminha querida do quarto ano, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estamos aí caminhando para mais uma semana de aula à distância. E em geografia, o que nós vamos estar falando essa semana é sobre o clima, né? E uma das primeiras coisas a gente tem que saber diferenciar clima e tempo atmosférico. Porque é muito comum as pessoas tratarem tempo atmosférico e clima como se fosse a mesma coisa. Mas essas duas palavras possuem conceitos, ou seja, significados que são bem diferentes. Então, tempo atmosférico, o que é tempo atmosférico? Vamos pensar em algumas expressões como: hoje está tão abafado. Nossa, ontem choveu muito. Raquel achou tão estranho, de manhã estava um friozinho, mas de tarde fez maior calor. Quando usamos expressões como essas, estamos nos referindo a tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em um determinado lugar. E esse estado pode mudar de um dia para o outro, ou até mesmo de uma hora para outra. Né? Então, esse estado momentâneo é o estado passageiro, né? Que pode mudar rapidamente. E o clima? O que é o clima? O clima nada mais é do que o conjunto das variações do tempo atmosférico, que vão se repetindo por muitos e muitos anos. Né? Ou seja, a gente está falando até em décadas. Por quê? Porque para definir o clima de um país, de uma cidade, de uma região, é feita uma pesquisa durante pelo menos uns 30 anos. E vários fatores podem interferir no clima de uma região, como, por exemplo, o relevo, as atividades humanas daquele lugar e a posição que esse local ocupa no globo terrestre. O planeta Terra recebe a luz do Sol frequentemente, o que resulta em calor. Porém, devido ao seu eixo de inclinação, essa luz ela não é recebida de forma homogênea, ou seja, igualmente distribuída por todos os locais do planeta. Isso quer dizer que em algumas partes vão receber mais luz e calor do que outras. Vamos entender melhor um pouquinho. Que o nosso planetinha é redondo, todo mundo sabe. Mas você sabia que ele é dividido em um monte de fatias imaginárias? Então, essas fatias imaginárias são, na verdade, linhas imaginárias que foram criadas por geógrafos para que a gente pudesse localizar melhor no planeta. E essas linhas imaginárias, elas receberam o nome de meridianos e paralelos. Então, os meridianos são essas linhas que são traçadas na forma vertical em relação à linha do Equador. A linha do Equador é uma linha que é como se ela dividisse o planeta Terra ao meio. E os meridianos são importantes para a marcação do fuso horário, porque a hora ela não é igual em todo local do planeta. Já os paralelos são linhas imaginárias que são traçadas na forma paralela à linha do Equador. Tá? Então, observa aí o cortador que vai fatiando aí essa representação na horizontal, certo? O que vai importar para nós agora é mais os paralelos, porque as linhas imaginárias, quando vocês estiverem mais velhos, vocês vão estudar de forma mais detalhada cada uma dessas linhas, certo? Mas o que é importante vocês saberem nesse momento é que, com relação aos paralelos, cada um deles recebeu um nome. Lembra que eu falei que é como se a Terra fosse dividida em quarteirões? Né? Então, cada parte aí recebeu um nome diferente. Então, tem o Círculo Polar Ártico, que fica lá em cima ao sul, nessa parte circular, aí na parte de cima do planeta.
Depois tem o Trópico de Câncer, a linha do Equador, a linha vermelha aí que marca a divisão da Terra ao meio, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E por que é importante vocês saberem isso nesse momento? Mais um pouquinho na frente a gente vai estar falando sobre as zonas climáticas, né? Então vocês vão perceber que conforme as partes que ficam entre os trópicos, entre as áreas polares, né, elas vão ser chamadas de zonas térmicas ou zonas climáticas, certo? Como já vimos, o planeta Terra gira sempre com a mesma inclinação. Logo, a parte que fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio é mais iluminada e aquecida porque recebe maior incidência de raios solares durante o ano. O que é importante, então, você saber nesse momento? Que essa incidência dos raios solares na superfície da Terra define o que chamamos de zona climática e zona térmica, que eu falei agora mesmo, tá? E a zona climática ou zona térmica são a zona tropical, que é a faixa da superfície terrestre que se localiza entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a zona temperada, que localiza-se entre os trópicos e os círculos polares, e a zona polar, que a do norte localiza-se além do círculo polar ártico, e a do sul além do círculo polar antártico. São as faixas da superfície da Terra que apresentam as temperaturas mais frias do planeta, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, que eu tenha sido clara, para vocês estarem compreendendo aí um pouquinho mais essa matéria. E beijinhos para vocês. Estou com saudade de todos.